Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje, pela primeira vez, ao vivo, porque nós temos programa com esse professor doutor maravilhoso que eu conheci no curso que eu fiz de mestrado na Unisanta de Direito da Saúde, onde ele foi meu professor, virei sua fã, admiradora. E hoje, pela primeira vez aqui, para falar de uma iniciativa muito bacana, que ele vai contar tudo para nós, é o professor doutor Luiz Carlos Barnabé, que inclusive é economista, ele que foi presidente da Ordem dos Economistas. Da Ordem Federal, né? Nacional dos Brasil, Economistas do Brasil, né? E eu já vou passar para ele, porque ele tem muita coisa para contar para a gente hoje, novidade, uma coisa assim que é um resgate real da cidadania, da população, que muitas vezes não consegue acessar certos serviços tão importantes e para o desenvolvimento próprio da própria comunidade, da própria cidade, do estado e do país. Então, boa tarde, meu querido amigo, professor Luiz Carlos Barnabé, uma pessoa que eu admiro muito, principalmente pelo idealismo de transformar o seu saber em instrumento de cidadania para tanta gente. A intensidade é a mesma, professora Rosilma. Eu tenho sempre muita admiração e tenho a citado como exemplo de uma cidadã brasileira que, com teu saber, com teu esforço e pessoalmente com seu até sacrifício familiar, porque a gente entende como o tempo hoje é precioso, se dedica em contribuir com a evolução da sociedade humana, com a sociedade brasileira, não é? Então, eu acho que isso é o que faz com que nós, brasileiros, estejamos nos preparando para ser o próximo líder mundial, né? Eu me lembro que quando eu estive aqui com você, foi logo em seguida de outro fã seu, e que eu sei que você é fã dele, do professor Lamy, não é? Que também eu tenho muito respeito e carinho. Eu lembro que naquela época nós falávamos que o Brasil seria o próximo líder mundial, não a China, mas o Brasil, e isso está se consolidando numa velocidade muito rápida, não é? Eu gosto de citar isso porque é importante nessa hora em que o brasileiro está perdendo a esperança, voltar a resgatar a esperança, né? Uma das coisas fortes do povo brasileiro sempre foi a esperança, né? Sempre tivemos a esperança de sermos campeões do futebol, somos os campeões das corridas automobilísticas, não é? Do boxe, e essa esperança de ser campeão do mundo será, sem dúvida nenhuma, o que levará o Brasil a ser o próximo líder mundial. Mas quero te agradecer porque você me convidou para falar de um sentimento muito antigo e eu consegui transformar o conhecimento meu e de um grupo de pessoas muito competentes, ligadas ao mercado financeiro, ao mercado de capitais, homens com muita ética, com muita seriedade, muita governança, de montar um banco digital, né? Por uma questão de idade, me elegeram presidente do banco, mas a ideia não é só minha, é de um grupo de pessoas formado por uma boa parte de maçons sérios, mas também nós temos lá, somos ecléticos em várias outras ideologias, claro que ideologias do século XXI, não é? Ideologias de crescimento, de acreditar na individualidade, no resgate, né? Nós sabemos que o ser humano não é para ser tutoriado, para ser comandado. Nós temos que respeitar o grau de consciência e a liberdade de cada um. E dentro desse princípio, nós criamos um banco digital, chamado YouBank. O Bank, né, foi criado exatamente para atender pequenos, médios e até grandes empresários e empresas, mas principalmente as empresas das comunidades. Nós, numa pesquisa na época, isso há 3 anos atrás,
nós verificamos que uma grande parte das empresas do comércio que vivem nas comunidades, os bancos não abrem conta, né? Os bancos tradicionais não abriam conta. E até hoje, digo para você que os bancos e os grandes bancos têm dificuldade de abrir conta para associações de caridade, para associações filantrópicas, as associações sem fins lucrativos, e nós nos preparamos para isso, né? Tanto é verdade que uma grande quantidade de lojas maçônicas são hoje clientes do banco. E outras federações, algumas religiões, algumas igrejas sérias, a gente sempre faz questão de trabalhar com pessoas que têm ética, têm governança e que estão dentro da Constituição brasileira, não é? Mas também para aquele pequeno, médio empresário que tem o seu CNPJ, tem o seu endereço, mas não consegue abrir a conta no banco e não consegue receber dinheiro, ele só recebe dinheiro manual. E esse dinheiro manual, esse dinheiro papel moeda que a gente usa, está em extinção. E se as pessoas não se prepararem para a moeda digital, elas ficarão sem ter poder de compra, não é? Então, essa é a preocupação do nosso banco. Criamos esse banco com muito sucesso. Hoje é um dos bancos que tem a maior tecnologia do Brasil. Podemos depois citar alguns clientes grandes que hoje são clientes do nosso banco, né? Para você ter uma ideia, todos os terceirizados caminhoneiros da Vale do Brasil são clientes nossos, porque nós conseguimos pagar esses caminhoneiros aonde eles estejam no Brasil através dessa maneira digital, né? Claro que ainda no nosso espelho é o Nubank, mas ainda estamos muito distantes de ser o Nubank. Por isso que esse teu programa é muito importante para a gente, para pedir para o pequeno, médio comerciante, para aquele representante da associação, de associações sem fins lucrativos, de organizações sérias, sociais e que são verdadeiras, que nos procurem, porque nós conseguimos em 15 minutos abrir uma conta de banco, não é? E me diga uma coisa, isso aí que você está falando, né, que há 3 anos surgiu essa ideia, você estava falando antes de começar o programa, que saiu da ideia de atender os desbancarizados, né? Exatamente. Eu achei interessante esse neologismo, né? Por que, eu queria que você explicasse assim, bem fácil para o nosso público, por que eles são desbancarizados, né? Por que eles não têm acesso ao banco e no que o banco que você criou junto com um grupo de pessoas sérias, que eu sei que eu te conheço já há muitos anos, né? Sei que você faz uma seleção muito grande para ter clientes sérios também. Qual é a diferença entre o banco tradicional, que não aceita essas pessoas, e o Obank, é isso? Isso, o Obank. Isso. O Bank, nós somos aliados, nós somos BAS do UV. O UV é uma instituição hoje que senta na mesa do Banco Central junto com outras 17 instituições. Para você ter uma ideia, todo dia o Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa, a Bolsa de Valores, às 18 horas, elas têm uma obrigação jurídica de ligar para o Banco Central e informar quanto de papel moeda tem nos seus cofres, não é? Então, esse dinheiro manual, ou papel moeda, né, que os economistas chamam, esse dinheiro que está no bolso da gente, todo o dinheiro que está no bolso dessas instituições, todo dia às 18 horas em ponto, são obrigados a ligar para o Banco Central e informar exatamente esse valor, para que o Banco Central tenha o controle da circulação do papel moeda no país. E a nossa instituição é uma delas. Então, na frente de muitas grandes outras instituições, nós somos um dos 18 instituições que sentamos. Nós estamos preparados
para adotar o Drex, que é essa nova moeda Sim, que vai substituir sim. o real, que é uma moeda digital. Hoje nós fazemos o Pix a prazo, que é uma substituição do cartão de crédito. Sim. Isso para o empresário é de uma valia muito grande, porque hoje o cartão de crédito, principalmente de débito, quando aquele cartão que a gente passa na maquininha, custa para o empresário entre 2% a 3,5%, que o empresário tem que pagar para a bandeira lá, da maquininha. Nós, pelo Pix e Pix programado, que isso vai substituir o cartão de débito e crédito, com Pix programado custa 0,84 centavos por valor, independente do valor, independente da quantidade. Então, você imagina qual é o lucro do empresário e para o consumidor, porque o empresário pode diminuir o preço que hoje, quando você compra o cartão de crédito e o empresário paga uma taxa de 3%, tenha certeza que ele tem que colocar essa taxa no preço do produto. Repassa para o cliente. E claro que se essa taxa for menor, ele vai poder passar um valor menor para o cliente. Perfeito. E para poder vender mais, e mais pessoas vão poder comprar o produto. Sim. Né? E atrás dessa filosofia está o Bank. Né? Nós estamos tentando diminuir. E por que nós conseguimos fazer um preço tão mais barato? Por conta da tecnologia. Né? Nós temos orgulho, por exemplo, de contar, professora, que o Banco Votorantim, que é um grande banco, um banco tradicional, muito sério, né? Fundado pelo seu Antônio Emílio de Moraes, que foi um brasileiro que mostrou a sua história e trouxe muito desenvolvimento para o Brasil. Mas esse banco é cliente nosso, porque nós temos uma tecnologia tão desenvolvida que fica mais barato para o Banco Votorantim usar o nosso serviço, ser nosso cliente. E isso comprova como nós estamos muito adiantados em tecnologia. O presidente do UV, que é o nosso BAS, né? O presidente é um menino jovem, por sinal, eu tenho muita admiração, né? O Dr. Rafael Truck, né? E o Rafael ele trouxe para o Brasil a Amazon. Ele era um brasileiro que estudava lá nos Estados Unidos e foi contratado pela Amazon para trazer no Brasil. E aí, depois do sucesso da Amazon no Brasil, ele montou o banco dele, que chama UV. Né? E nosso banco, que é o BAS dele, um BAS, para explicar para o nosso ouvinte, é como se eu fosse uma franquia, né, do banco dele. Né? Eu sou ele com minha logomarca, mas tudo que ele faz eu também faço. E não cobro nada por isso. Ele abrindo uma conta corrente no UV ou no Ubank, a taxa é a mesma. A diferença, e aonde eu ganho dinheiro, ele me paga uma comissão. Entendi. É como se eu fosse uma agência dele, mais ou menos isso. Né? Eu sou uma franquia. E esse contrato, autorizado, claro, pelo Banco Central, implantado o modelo do Banco Central, chama BAS. Né? Mas o mais importante é que nós estamos pedindo para as pessoas, principalmente aqui da Baixada Santista, né, que nos procurem, abrem a sua conta conosco, nos ajudem a transformar esse banco que nasceu aqui na região metropolitana da Baixada Santista num grande banco, né, com a participação de cada um de vocês, dos pequenos, médios e até grandes empresários. Né. Peço para e convido você como pessoa jurídica, porque o nosso banco só abre contas para pessoa jurídica, pela limitação do Banco Central. Mas pedimos para todos, para médicos, nós temos, professora, muitos médicos nossos clientes, porque a facilidade que nós criamos por CNPJ, né? Isso, e todos eles têm CNPJ, e eles tinham um problema muito grande, porque eles recebiam dinheiro e parte do dinheiro ele tinha que passar para outros. Aí ele tinha que explicar no imposto de renda que aqueles 10 que ele recebeu, dele é só 5, outros 5 ele tinha que passar, por exemplo, para o anestesista. E isso trazia um transtorno, dependendo do mau humor do fiscal tributarista, acabava multando.
ele tinha dificuldade de provar. Hoje nós temos uma conta chamada split ou subconta, que você recebe do paciente R$10, fica na sua conta 5 e vai um split automático para o anestesista de mais 5. Ou seja, fica claro para qualquer fiscal de tributos que o médico só recebeu 5. O caminho do dinheiro. Mostra o caminho do dinheiro de forma transparente. Aliás, nós só atrapalhamos com transparência, com ética, com governança muito grande, né? Como é que faz a pessoa que está assistindo, que achou ótimo, como é que ela entra em contato para abrir essa conta? O nosso banco é tão grande que você sempre vai falar com o presidente, né? Pode ligar para o meu só WhatsApp. CNPJ. Tem que ter o CNPJ só. Certo. Por exemplo, quem tem uma MEI, pode ser uma MEI. Uma MEI, eu adoro ajudar as MEIs, porque elas pagam hoje uma taxa. Para você ter uma ideia, professora, eu prefiro professora do que doutora. Pode chamar do que quiser. Você é meu amigo. Não, mas você sempre foi respeitada como professora também. O que eu quero mostrar, principalmente MEI e tal, eles pagam uma taxa. Para você abrir conta, por exemplo, em qualquer um desses bancos, você paga um valor de 100, 150, 200, 250 por mês, só para ter a conta aberta. Sim. Eu não cobro nada. E além disso, ele só paga pelas operações que ele recebe de Pix, ou poucas são as suas taxas, e sempre muito pequeno, para ajudar esse pequeno empresário, diminuindo o custo máximo que a gente pode das transações financeiras, que hoje são muito caras no Brasil. E não o que os banqueiros querem explorar, é que o custo dos banqueiros é muito grande. Imagine o custo de uma agência aberta, né? E qual a grande vantagem de nós, bancos digitais? É que nós fazemos tudo o que um banco faz, mas com muito menor quantidade de pessoas, né? Nós não temos custo de agência, é tudo digital, né? Então é o banco que cabe na mão de qualquer pessoa, no celular de qualquer pessoa, claro que também no computador dessas pessoas. Mas então, a pessoa está assistindo e quer abrir conta, então nós vamos divulgar. É só ligar, aí você está indicando o meu WhatsApp, né? Sim. Eu moro em Guarujá e tenho um trânsito muito grande aqui em Santos, porque sempre ministrei aula aqui, não é? Sou testemunha. 13, né? O 99186-9292. Pode ligar para o presidente que eu mostro o caminho para abrir a conta, mas a conta se abre em 15 minutos, viu, professora? E tem de uma também agilidade. O e-mail, né? O e-mail. E o e-mail pode ser o meu sobrenome, Barnabé, né? Todo mundo me conhece já, professor Barnabé. É barnabé@udigital, wodigital.com.br, né? Pode mandar o e-mail que você, no mesmo dia, terá a resposta. Muito bom. Os bancos, você tocou num assunto muito importante, que é o banco cobra atualmente, eu acredito que R$100 no mínimo para manutenção de conta. Isso. E não há contrapartida alguma. É dizer, não, eu cobro, mas eu estou prestando serviço, eu dei cheque especial, enfim, né? Isso acontece com vários bancos, inclusive o Banco do Brasil, onde eu tenho conta também. Eu invisto no Banco do Brasil. Eu sou obrigada a ter conta no Banco do Brasil porque, como eu sou advogada e eu tenho que recolher aquelas taxas do Poder Judiciário, e não é todo banco que recebe, né? E eu fico assim, né? Por que o banco cobra R$100? R$100 é dinheiro, né? E ele está sendo bonzinho para você. Não, você é deve o mínimo. ter um bom movimento para cobrar só R$100. Assim, só que como eu uso mais assim, movimentação de taxa do Poder Judiciário, taxas judiciárias e tal, e tenho movimentação, porque quando cai alguma execução de sentença, cai na minha conta, aí eu passo para o cliente, né? Aí fico com os honorários advocatícios. Então tem um movimento bom. E eles cobram R$100, mas não dão contrapartida nenhuma. Pois é. Nada. E essa diferença... Esses R$100 é para quê? Nós temos... puxa, professora, eu agradeço a tua observação, porque eu ia esquecendo de falar dos seus colegas cientistas jurídicos, né? Sim. Os advogados adoram ter conta conosco. Por quê?
Por 3 motivos. Primeiro, que nós não cobramos nada. Segundo, quando você recebeu o dinheiro, em vez de você pedir um boleto, você pede para entrar na tua conta através de Pix, né? Aí você vai pagar só 84 centavos Sim. por Pix que recebe, Sim. não importa o valor e a quantidade. Mas tem outra vantagem. Você pode ter uma conta chamada Split, que é o seguinte: você tem um cliente. Então, quando o governo te passa o dinheiro para a tua conta, automaticamente você já deixa programado para o dinheiro do seu cliente, e para o seu cliente ele vai receber no mesmo dia, Sim. por Pix. Veja que nós temos muito advogado, porque o grande problema de vocês profissionais é que vocês recebem 100, de vocês a comissão é 2 ou 3, Sim. o resto você tem que passar para o cliente. Sim. E além da mão de obra, de fazer um TED, um Pix que seja, ou qualquer coisa para o cliente, e aí às vezes passa batido porque tua secretária não vai, o cliente fica triste. Com essa conta nossa, você... o dia que entra o dinheiro na tua conta, automaticamente a própria conta faz programar um split para o teu cliente. O que deixa muito claro perante um fiscal da Fazenda que aquele dinheiro não era seu. Só foi conta de passagem. Você não tem que passagem. provar nada. Essa é a vantagem. O teu extrato do próprio banco, WO, já comprova a lisura. E que esse dinheiro não é seu, não é? Sim, entendi. Então, esse tipo de conta só nós temos, chamado split. Cai na tua conta e já vai o dinheiro, e você programa, claro, a hora que entrar, você vai o dinheiro. Você não paga nada por mês. E você me perguntava, mas por que o Banco do Brasil cobra, às vezes, no mínimo R$100? Sim. Às vezes, alguns bancos cobram 250 para não fazer nada. Para não porque fazer eles nada. Têm um custo. Porque hoje a gente tem uma tecnologia avançada, porque que tudo automático, tudo programado. Mas eles têm um custo, porque você vê a dificuldade deles fecharem uma agência, né? Sim. Tem a parte política, a parte de... Eles têm um custo que precisa cobrar. Para você ter uma ideia, o Banco do Brasil hoje, para cada Pix que você recebe na tua conta, ele cobra, me parece que a última vez que eu tinha essa informação, R$8. Então, Sim. não importa o valor do Pix que vai entrar na tua conta, ele te desconta do Pix R$8. Nós cobramos 84 centavos, menos Sim. que R$1. E por quê? Ele paga para o Banco Central, todos os bancos, 0,03 centavos. Então, é o custo do Banco do Brasil, cada Pix que você recebe, ele tem que pagar para o Banco Central 3 centavos. Sim. E te cobra 8 porque ele tem que cobrir os outros custos Sim. que ele tem e que eu não tenho. Por isso que eu pago 0,3 e só cobro 84 centavos. Entendi. Então, por quê? Porque eu sou um banco digital. Sim. Essa é a vantagem. Todos os bancos analógicos ou digitalizados, esses bancos chamam bancos digitalizados, né? São esses bancos tradicionais que digitalizaram, mas eles não são digitais. Essa é a diferença de banco digital. O banco digital é aquele que não tem agência, Sim. só tem aquela 0001, né? Sim. Como o Nubank, o C6 Sim. Bank, né? E o Bank também, nós somos um banco digital. Estamos caminhando para ser um C6 Bank, claro, e um Nubank, né? É a nossa meta, eu não sei quantos anos, mas com a ajuda das pessoas abrindo conta conosco, né? E utilizando desse custo, dessa flexibilidade. E nós estamos... Quando eu montei esse banco, o objetivo é montar um banco para atender as pessoas. Sim. Não tinha o espírito Incluir de ser um quem estava banqueiro. fora do sistema Incluir quem bancário. estava fora e quem estava dentro, tentar facilitar a vida dele. Sim. Então, esses splits, essas contas que nós criamos, e que, inclusive que atende grandes empresas, é para diminuir o custo e facilitar a vida. Não é? Sim. Escritórios de muitos já colegas seus já abriram conta. Eu vou pedir para você abrir conta Sim. no seu escritório e fazer uma experiência. Sim. E depois você compara com o Banco do Brasil. Sim. E começa a usar... e claro, algumas coisas que quando você tiver que pagar para o governo, você usa teu Pix da tua conta e paga
o boleto direto no Banco do Brasil. Você vai perceber que daqui a pouco você não precisa, com todo respeito ao Banco do Brasil, a gente gosta muito, é o primeiro banco do Brasil, o Banco do Brasil, mas a gente, 1808. Mas a gente hoje está nós estamos no século XXI, né? E o século XXI é próprio para isso. Você vai perceber, cada vez mais, você vai precisar menos do Banco do Brasil, né? Professor, uma das coisas que incomodam muita gente nos bancos digitais é a incapacidade desses bancos se comunicarem direito com as pessoas, né? E eu vou citar um exemplo aqui, que eu não vou falar o nome da pessoa, porque é cliente meu, que fez um acordo, tinha um cartão de crédito com o Banco Inter. É digitalizado ou digital? Digital. Era um banco digitalizado que transformou-se num banco digital. Então. Que, por sinal, o Inter é um dos bancos muito fortes no Brasil. O dono do Inter é o mesmo dono desse canal de televisão Poxa vida, dá umas falhas às vezes de idade, desse canal da CNN. Sim. O dono da CNN do Brasil é o dono do Inter. E que está montando um banco em Portugal. É um empreendedor muito competente. Mas há uma dificuldade de comunicação com o banco, porque essa pessoa tinha um cartão, não pagou o cartão. Se não me engano, o saldo devedor da pessoa era R$4.000. E aí eles começaram a cobrar que a pessoa não pagava, não sei o quê, né? Aí vem aquela comunicação horrível que você não consegue porque roubou, e aí não entendi sua pergunta, porque a pessoa pergunta... Bom, aí a pessoa desistiu, né? Já estava numa dívida, os 4.000 do limite já tinha virado 40. Né? Aí a pessoa desistiu, deixa lá, ele não pôs Isso foi uma coisa boa, ele não pôs no cartório? Não, no cartório não. Não suja nome lá. Ah, tá. Não ficou, no Serasa, né? Porque, Serasa. E aí eles começaram a sediar a pessoa, tal. Não, eu sei que passou 1 ano, 2 anos, a dívida foi diminuindo, eles começaram a dar desconto. Aí a minha cliente chegou a fazer acordo com o banco, achou que tinha chegado num valor que valia a pena. O presidente o presidente da República tinha feito uma lei que só podia ser o dobro do valor. Ela disse, bom, mais do que 8.000 eu não pago, né? E aí chegou num valor que ela achou que era mais ou menos, fez o acordo, pagou a entrada, nunca mais mandaram o boleto. E ela não consegue o boleto, desistiu. Bom, aí continuaram no assédio, aí a dívida diminuiu para 6.000, aí ela resolveu também fazer outro acordo, mesma coisa. Aí ela fez o acordo pelo aplicativo do Serasa. Porque ela falou assim, bom, de repente caiu lá, foi alguém que procurou ela, né? Então ela, mesma coisa. Pagou o primeiro boleto e que o boleto não veio o resto, e ela desistiu do acordo. Então, isso eu atribuo pelo fato de ser digitalizado. Estão mandando a gente encerrar, então eu queria que rapidamente você falasse se o seu banco acontece isso ou não, porque há um problema de comunicação sério. Inclusive foi dado um telefone para essa minha cliente, ela ligou para o telefone e não conseguiu a segunda via do boleto, só pagou a entrada de novo e ela não se sentiu prejudicada porque diminuiu muito entre uma negociação e outra, então ela não estava perdendo dinheiro. Mas... eu te respondo rapidamente, porque eu sei que para encerrar estourou. Rapidinho, 1 minuto. A primeira coisa que no meu banco não acontece, porque você vai falar sempre com o presidente. Segundo, é que a verdade, professora, é que os bancos digitais não têm 2 anos ainda, eles estão aprendendo muito, estão apanhando, estão melhorando. Mas a dica que eu dou para qualquer um que usa um banco digital procura falar com o saque do banco.
o SAC, CAC, sempre com o saque do banco, quando você tiver algum problema, porque todo banco tem muito cuidado com esse setor. E quando você não consegue, a segunda sugestão é utilizar exatamente a proteção do consumidor, não é? Porque esse pessoal respeita muito esse órgão, Sim. como chama sempre? PROCON. O PROCON. Procure então, o PROCON. Serviço de Atendimento ao Consumidor Obrigado. do banco, saque, O e saque se não e funcionar, o PROCON. Eu aconselho porque os bancos correm para solucionar qualquer Sim. coisa que vem do PROCON. Então são esses dois caminhos, mas o banco digital veio para ficar, você tem que passar para o século XXI e aprender a utilizá-lo, porque os bancos analógicos ou os digitalizados estão em fim de carreira. Você deve estar percebendo isso. O Santander tem fechado um dia atrás do outro agências. Lá em Guarujá, por exemplo, o Santander só ficou com uma agência. E Guarujá é uma cidade, não é do tamanho de Santos, mas é uma cidade razoável. Os bancos que não fecharem as suas agências vão quebrar, né? Sim. Então, por isso você tem que aprender a utilizar os bancos digitais. E, por favor, abra conta no nosso banco, ajude esse banco que nasceu na Baixada Santista. Professor Luiz Carlos Barnabé, que eu conheci lá no mestrado na Unisanta, e virou um grande amigo, assim, o seu filho também vai vir aqui falar com a gente. Aqui não, que vai ser online, porque ele mora lá em Alagoas, é um médico nefrologista maravilhoso, vai vir aqui para dar várias dicas para a gente, que ele é muito bom em tecnologia e tudo. É verdade. Para o nosso Pode Falar de Saúde. Obrigada. Vai ser a primeira ao vivo, né? Como a gente está. De muitas, viu? Para vir falar mais do Banco Digital. Não só do Banco Digital, como estou à sua disposição para falar sobre inteligência artificial. Isso. Meu filho vai ser muito bom para te dar dicas da inteligência artificial na saúde. Ele está pesquisando e utilizando isso. Hoje ele usa uma inteligência artificial porque fica do lado dele, beleza. Que conversa e também com ele. Vamos falar do Brasil, que vai ser a grande potência. Eu tenho certeza e já disso. Está nesse caminho. Já está nesse caminho. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Esperando estar novamente com vocês sábado que vem às 15 horas, com reprise quinta-feira às 20h30. Lembrando que pomos sempre tudo no YouTube, no nosso canal Jovens Pensadores, para vocês assistir e rever quando quiser, divulgar entre os amigos e também se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aí você é sempre avisado quando houver um vídeo novo. Até o próximo programa, se Deus quiser.